Salve, Eja, tudo certo? Bom, hoje estou com um resumo sobre trabalho e Estado moderno. É um tema extenso, é um tema gigante, eu vou tentar fazer de uma maneira aqui bem resumida mesmo. Inclusive o tema de trabalho, né? Ele remete aos três autores clássicos da sociologia, e aí cada um deles exigiria pelo menos aí quase um bimestre para a gente trabalhar da maneira apropriada, né, de dar conta de todos os conceitos, de todas as questões que cada um dos autores exigem. Para facilitar essa nossa conversa hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui um mapa mental, tá? Vou compartilhar minha tela, então vou ficar no cantinho aqui hoje, para a gente poder visualizar a questão histórica dessas questões, né, de como que essa relação de trabalho e Estado está associada ao surgimento da sociologia. Em alguns outros resumos eu já apresentei isso para vocês, né? Eu vou disponibilizar esse link aqui também, tá na internet, então vocês conseguem, inclusive, ó, passear pelas palavras aqui, né? Com um pouco mais de zoom e ler cada uma delas e conseguir acompanhar, né, aí da casa de vocês o que eu estou apresentando nesse mapa aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai dar uma ênfase a essa parte aqui de cima para entender, né, que na realidade o que a gente está falando, né, nesse contexto, né, da relação entre trabalho e Estado, né, é justamente todas as mudanças históricas que aconteceram e que favoreceram o desenvolvimento do que a gente conhece aqui por capitalismo, né? Então, o que a gente precisa entender é que a gente, para chegar no que a gente é hoje enquanto sociedade, né, enquanto sociedade, a gente entende aqui as relações que a gente estabelece enquanto indivíduo com todas as instituições sociais, né? Então, com o próprio Estado, com a religião, com a escola, com a família, também com o trabalho, né? Então, de que maneira que eu, enquanto sujeito, é, desenvolvo as atribuições dos papéis sociais que eu preciso desempenhar em termos das relações com a coletividade. Então, fica fácil da gente entender isso quando a gente pensa quem a gente é na família, quem a gente é na igreja, quem a gente é no próprio ambiente de trabalho, quem a gente é na escola, né? Então, em cada um desses ambientes, que não necessariamente se resumem ao prédio, né? Mas à ideia abstrata desse local de onde a gente vai circular, cada um dos papéis que são exigidos da gente em cada um desses locais demonstra que nós, enquanto indivíduos, somos uma coisa complexa, né? Então, eu como mulher, ou como filha, ou como esposa, né? Ou então o marido, como trabalhador, como cidadão, como participante da coletividade da igreja, cada um desses locais a gente vai ter uma função. Então, essas relações que a gente estabelece, né? Com esses locais, com essas instituições sociais, vai ser o objeto de estudo da sociologia. Só que a gente só vai chegar efetivamente nessa ciência quando a gente pensa, então, né, nas condições de surgimento da própria modernidade, tá? E enquanto modernidade, a gente está pensando em três categorias importantes de mudanças históricas, que é justamente as mudanças nas ideias, na política e na própria ciência, né? Então, o próprio desenvolvimento tecnológico, o surgimento das cidades, a questão da revolução industrial em si, né, vão propiciar o surgimento do capitalismo como um modo de produção, ou seja, como uma forma de organização dessas sociedades modernas e contemporâneas, a partir da relação entre trabalhadores e donos dos meios de produção, ou seja, né, o chefe da empresa e os empregados assalariados, e isso não existia antes na história, né? Até o feudalismo, a gente tinha uma relação muito estável entre quem mandava e quem obedecia. Na escravidão, ainda mais, né? Já no capitalismo, a gente tem uma nova lógica de relacionamento com o trabalho, né, que vai propiciar uma série de mudanças, inclusive na forma como nós próprios nos entendemos enquanto indivíduos dentro de uma sociedade. Então, vejam só, né? A gente tem que entender aqui, primeiramente,
que as questões das ideias, elas são fundamentais para alterar todo o resto do funcionamento das sociedades. Então, são as ideias que se modificam inicialmente, né? Quando a gente olha aqui para o fim do feudalismo, que a gente está falando lá no século XVI, e a formação efetiva dos estados modernos, a gente está pensando aqui nas alterações que o iluminismo traz nas ideias e vão influenciar a política, tá? Então, olha só, no feudalismo, a gente tinha uma estrutura de sociedade, uma pirâmide de sociedade que era muito estável. Então, a gente tinha a figura do rei e acima do rei a gente tinha a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, na realidade, era quem organizava toda a estrutura de poder e toda a estrutura de trabalho, no sentido que havia uma estabilidade, considerando que o feudalismo, a Idade Média, né, dura praticamente 1000 anos, a gente está falando de 10 séculos, né, a gente está falando dessa estabilidade por quê? Existia uma lógica, né, uma ideia nesse período de que a posição que as pessoas ocupavam dentro da sociedade era determinada por Deus. Então, se eu era vassalo, né, ou seja, se eu era trabalhador num feudo, eu era submetido a um senhor feudal, que por sua vez era submetido ao rei, então quer dizer que cada uma dessas posições era desse modo porque Deus quis. Né? Então, não havia um questionamento sobre exploração, não havia um questionamento sobre a própria pobreza, sobre a fome, não se questionava por que o rei era rei, né? Havia sempre essa condição muito estável, então, porque a gente está falando de uma lógica religiosa, né? De uma lógica baseada nesse pensamento mítico, né? Por isso que tem aqui a questão do Auguste Comte, né? Da lei dos três estados, de um desenvolvimento das sociedades que sai, então, dessa perspectiva do pensamento teológico, né, para esse pensamento metafísico, que muitas vezes responde que as coisas são assim, sim, porque sempre foram assim, até finalmente a gente chegar numa nova condição, então, em que a gente vai pensar a realidade a partir de uma perspectiva positiva e científica, analisando os fatos pelos fatos. E é isso que a sociologia vai fazer aqui com o capitalismo. Então, a gente, com essa mudança de ideias, né, a gente retira a responsabilidade das relações sociais dos indivíduos de Deus, né, a gente sai, então, aqui dessa condição teológica, e a gente passa a interpretar a relação entre os homens nas cidades, em decorrência da industrialização, a partir dos próprios homens. Então, se existe pobreza, se existe exploração do homem pelo homem, a culpa é do homem, né? A culpa é da própria humanidade, não mais de Deus, tá? E isso é uma mudança absolutamente significativa, porque vai ser nesse momento que a Igreja Católica perde o seu grande mando. Então, se a responsabilidade não é mais de Deus e é dos homens, então quer dizer que a Igreja também é gerida pelos homens, né? Então, por conta, né, dessas mudanças nas ideias, a gente começa a ver uma mudança na política também. Então, é aí que a Igreja Católica perde o seu topo da pirâmide, né? E os estados modernos, então, começam a ter características muito específicas. Agora, esse rei, ele é um rei absoluto, né? Esse rei agora, ele manda sozinho, ele não deve mais obrigações para a igreja. Né? Então, a partir do momento que ele passa a mandar sozinho, as responsabilidades que ele tem são com os outros grupos sociais. No caso, os nobres e a burguesia que estava surgindo, né, aqui por conta da urbanização das cidades. Lembrando que esse nome burguesia, né, ele surge porque a gente está falando dos burgos, né, e burgos são as primeiras cidades que vão nascer lá na Alemanha, tá? Então, os burgueses eram as pessoas, né, os artesãos, quem trabalhava com a manufatura e começou a urbanizar esses espaços e, em decorrência disso, né, a Revolução Industrial foi possível. É muito fácil a gente pensar esse raciocínio, porque com essa mudança, né, a gente começa a cobrar as responsabilidades de quem está mandando. Então, se o rei
é agora, né, o detentor absoluto do poder. E quando a gente está falando desse Estado moderno, a gente está falando de um momento em que a gente centraliza, então, o poder na mão desse sujeito, né, desse rei, desse imperador absoluto, em que ele é responsável pela manutenção das fronteiras, pela manutenção da soberania desse espaço geográfico, ok? Então agora a gente não está falando mais, né, de espaços como a Europa, né? Agora a gente fala da Inglaterra, a gente fala de Portugal, a gente fala da Alemanha, nós falamos dos Estados Unidos, né? Que nasce também mais ou menos nesse período, e aí mais tarde falaremos de Brasil também, que vai nascer aí com um atraso, entre aspas, né? De cerca de 50, 60 anos, acompanhando essa formação desses estados europeus. Né? Então, quando a gente pensa que o Brasil se torna república em 1889, trazendo aqui, ó, na sua bandeira, essa expressão que foi criada pelo Auguste Comte, né? A gente está falando, então, de uma modernização política do Brasil. Vai ser a partir do Brasil República, então, né, em 1889, que de fato a gente começa a pensar efetivamente na nossa formação enquanto Estado, porque agora a gente não tem mais, embora antes, né, o Brasil tenha declarado sua independência 100 anos antes, praticamente, ainda existia toda uma condição muito atrasada, né, em termos desses princípios de modernização das ideias. Então, a gente ainda estava pensando num Brasil agrário, a gente ainda estava pensando num Brasil que exportava matéria-prima, né, e vai ser a partir desse momento, então, dessa trazida de ideias, de política, de desenvolvimento científico e tecnológico, que a gente deixa, então, de ser meramente um exportador de mercadorias, um país escravocrata, né? E a gente passa, então, a ter uma autonomia, uma soberania, valorizando as nossas fronteiras, o nosso poder centralizado e a formação de um poder de uso de violência legítima, né? Que seria a nossa polícia e o nosso exército. Tá? Mas a respeito disso, vamos ter oportunidade ainda de falar um pouquinho mais à frente. O que tem que ficar claro agora é que a gente sai, então, de uma perspectiva muito pautada numa lógica tradicional, né? E a gente passa, então, a essa modernidade a partir do momento em que a própria política é organizada a partir da vontade dos homens, entre aspas. Né? Então, vai ser nesse momento que, quando a gente começa a ver uma situação de fome associada a essa urbanização, de aumento da pobreza, né, de um desenvolvimento desigual das cidades, considerando, por exemplo, né, que ao passo que a gente tinha um desenvolvimento sensacional das grandes metrópoles, com uma riqueza absurda, né, por conta do desenvolvimento nas indústrias, porque é tranquilo pensar isso, né, a gente pensar num artesão, por exemplo, que produzia 3 sapatos por dia manualmente sozinho. A partir do uso de uma máquina e da contratação de um sujeito para auxiliá-lo, ele passa a produzir 15. Dali um pouco mais, ele compra mais uma máquina, contrata mais um empregado, quando ele vê no final do mês ele está produzindo 500 sapatos. Então, isso foi muito rápido. Foi o desenvolvimento das novas tecnologias, foi a contratação de trabalhadores assalariados e o desenvolvimento das cidades, então, que fez com que esse capitalismo se efetivasse na prática. No entanto, o que aconteceu, né? De um lado, a gente vai ter esse desenvolvimento econômico, vai ter o crescimento, então, dessas cidades, e do outro lado, a gente vai ter a precarização absolutamente em grande escala, né, desses mesmos trabalhadores assalariados. Não existiam políticas públicas de saneamento básico, não existia escola, não existia absolutamente nada que desse condições para que esses sujeitos se desenvolvessem também, né? Então a gente começa a ver todo um movimento que a gente viu aqui também, né, com relação às revoluções burguesas num período anterior, em que esses sujeitos, né, que vendem o seu trabalho,
começam justamente a questionar, olha, então se é responsabilidade dos homens a organização das sociedades, a organização dos estados, as leis, né? Se é nossa responsabilidade isso, então eu estou passando fome por culpa de alguém, tá? Então é este raciocínio que faz com que a gente tenha uma série de novos desenvolvimentos com relação a essa modernidade e com relação aos questionamentos mesmo de organização dessa nova sociedade. Então é aí, por exemplo, né? Então aqui em 1789 a gente vai ver a Revolução Francesa acontecendo sobre os reis absolutistas que já haviam formado esse novo Estado, e a gente vai ver no final do século XIX, no início do século XX, um novo movimento também dessas classes trabalhadoras organizadas, reivindicando direitos para o desenvolvimento dessa nova sociedade. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter, né? Qual é o resumo dessa lógica aqui? Quando a gente sai desse pensamento tradicional de que as sociedades são organizadas por vontade de Deus, não existe nenhum tipo de questionamento sobre as relações de poder ou sobre as relações de exploração do trabalho. Quando a gente vem para a modernidade, a partir do iluminismo, a partir das mudanças das ideias, esse rei passa a ser questionado, né, e passa a ser responsável pelas condições de exploração, da mesma forma que aqui no capitalismo, se o trabalhador sofre relações em que o seu trabalho, né, ou a sua sobrevivência está precarizada por conta do seu salário ou a falta dele, a culpa é dos patrões e a culpa é do chefe, né? É o chefe de Estado, inclusive. Né? Então, o próprio governo também é responsável quando existe uma condição de exploração do trabalho do homem pelo homem. E são essas ideias, é essa nova perspectiva, então, que vai ser analisada por esses três autores da sociologia quando eles olham tanto para trabalho quanto para Estado, tá? Então, vejam só, quando a gente pensa, né, nessa lógica que a gente considera, por exemplo, por Marx, né, para Karl Marx, que é um autor que, pelo menos de nome, é muito conhecido, a gente considera que a história da humanidade é a história da luta de classes, a gente está falando que desde sempre, né, desde lá da escravidão, passando pelo feudalismo até a gente chegar no capitalismo efetivamente, sempre houve uma relação em que uma classe dominou a outra, tá? Então, o conceito central de trabalho e de sociologia para Karl Marx vai ser justamente a luta de classes. E é por isso que a gente vai conseguir observar, por exemplo, quando esse rei absolutista toma o poder, né, na formação dos estados modernos, e em seguida a gente tem as revoluções burguesas, é porque os burgueses, eles passaram a investir financeiramente nesses reinados também, e estavam passando por relações de exploração. Então, eles viam o dinheiro dele indo para a festa dos nobres, né, indo para os grandes banquetes, enquanto eles estavam passando fome. Vai ser nesse momento que a Revolução Francesa, por exemplo, explode, né, que cai a Bastilha, que se arrancam cabeças de reis pela guilhotina, né, e os burgueses se tornam a nova classe dominante. A partir do momento que a gente tem os burgueses como a nova classe dominante e o desenvolvimento do capitalismo por conta da Revolução Industrial, a gente vê a classe dos trabalhadores assalariados surgindo como uma classe explorada por essa nova classe burguesa, ok? Então, o Marx vai dizer que agora a gente está num momento em que essa classe de trabalhadores assalariados, que somos todos nós, né, está galgando benefícios, né, para que ela deixe de ser uma classe dominada para se tornar ou uma classe dominante ou uma classe em condição de igualdade com esses chefes, com esses donos dos meios de produção, tá? Por outro lado, a gente vai ter uma perspectiva também importante, trazida pelo Max Weber, que ele vai dizer que se propiciou toda essa mudança histórica também por uma perspectiva do mundo das ideias, que está pautada no que ele chama de ética protestante, tá? Então, a ética protestante, ela foi responsável na Europa por modificar a forma como as pessoas encaravam o trabalho.
Então, se vocês lembrarem do mapa ali, né, essa saída do feudalismo para o mercantilismo e o capitalismo é uma mudança também nas ideias para Max Weber, porque ele vai dizer o seguinte, que até o feudalismo, o que que acontecia, né? A gente via o trabalho como uma punição. Então era aquela coisa, né? O trabalho vem da palavra tripalium, que significa tortura. Então o trabalho era uma forma do sujeito pagar, né, a sua dívida no mundo dos homens para que ele alcançasse as benesses no mundo dos céus, no reino dos céus. Então a gente lembra, né, que durante a Idade Média a igreja vendia indulgências, né? A igreja vendia terrenos, né, para os trabalhadores para que eles tivessem uma boa vida após a morte, porque nesta vida o trabalho fazia com que eles sofressem. Né? Então, a gente modifica essa perspectiva católica sobre o trabalho para uma perspectiva protestante, que vem desse grupo novo de burgueses, né, que agora vão formar as novas cidades, porque o protestantismo vai trazer uma lógica diferente. O protestantismo vai perceber o trabalho como uma possibilidade de ganho do indivíduo na Terra. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, aquelas frases de que Deus é fiel ou que Deus proverá, a gente começa a entender que o trabalho é também uma forma de Deus promover coisas boas na vida da gente. Então, com essa ideia, com essa lógica, até a possibilidade de acumular dinheiro passa a ser vista como uma condição positiva. Então, o Max Weber vai dizer que essa ideia é central para que o capitalismo se funde, porque agora acumular não é mais pecado, acumular é uma coisa boa, tá? Então, a gente tem uma perspectiva bastante negativa, né, no Karl Marx, em que a gente está falando da exploração, que a gente está falando de relações de violência, quando a gente fala de trabalho e fala de Estado. Quando a gente vem para Max Weber, a gente percebe que as ideias, elas se modificam e fazem com que o comportamento dos indivíduos se modifiquem também, em nome, né, dessa possibilidade de desenvolvimento pessoal, tá? E, por fim, quando a gente fala do Durkheim, ele vai trazer uma perspectiva ainda mais positiva, dizendo que essas sociedades contemporâneas, a partir da modernidade, elas se organizam como um grande corpo vivo, né, que vai ser o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, que vai propiciar a especialização do trabalho, o que, por consequência, vai desenvolver também, né, vai promover o desenvolvimento dessas sociedades e vai fazer com que as pessoas vivam numa condição de solidariedade, tá? Essa solidariedade não é essa do senso comum que a gente conhece, né? Essa da gente ajudar alguém, de ser solidário, né? Quando ele fala de solidariedade, ele está falando de coesão social. Ele está falando do vínculo que os indivíduos estabelecem uns com os outros. Então, em resumo, e num exemplo, né, para deixar bem claro isso que ele está trazendo, a sociedade capitalista para ele funciona como se fosse um corpo humano. Então, a gente tem vários órgãos internos que organizam, né, o funcionamento do nosso organismo, e aí cada órgão desse tem uma função. Então, o cérebro faz uma coisa, o coração faz outra, o fígado faz outra, e se um desses órgãos deixa de funcionar, o sistema todo entra em colapso. Ok? Então, ele vai dizer que as sociedades contemporâneas também funcionam dessa forma. Então, o Estado funciona de uma maneira, a família funciona de outra, a escola funciona de outra, e se alguma dessas instituições falhar, todas vão sofrer as consequências. Da mesma forma que as relações de trabalho individuais também estão condicionadas por isso. Então, o médico faz uma coisa, o enfermeiro faz outra, o engenheiro faz outra, o professor faz outra coisa, o trabalhador da construção civil, o trabalhador da indústria, o trabalhador do comércio, né? Cada um desses sujeitos tem uma função específica e cada um, na sua atividade, é responsável, então, para essa sociedade ela não deixar de funcionar. Por isso que quando a gente vê uma greve, por exemplo, né, a gente vê que a coisa fica meio balançada. Se a gente pensar nos caminhoneiros, por exemplo, quando eles param, é como se a circulação sanguínea, né, desse corpo humano deixasse de funcionar. Então, por isso que todos os outros setores são afetados,
tá? Então, eu acho que é legal a gente pensar, como eu disse, é bastante coisa, né? Eu dei uma pincelada aqui mesmo, eu teria que gravar mais umas 4 aulas desse tamanho aqui para dar conta de tudo, mas eu acho que em termos gerais, em ideia geral, deu para explicar pelo menos qual é essa possibilidade de relacionamento entre esses dois conceitos tão importantes para a sociologia clássica, tá bom? Os resumos também estão por escrito lá no mural. Eu vou passar uma atividade hoje, né, com esses dois temas, é uma atividade também um pouquinho mais extensa, e eu fico à disposição para tirar dúvidas, que eu sei que elas vão surgir, tá bom? Então, obrigada, até a próxima, por favor, deem um alô no WhatsApp se precisarem de ajuda aí. Valeu, gente!